Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu tô aqui para responder uma tag, os meus 10 imprescindíveis do scrapbook. Quem me indicou para responder essa tag foram duas meninas lindas, a Suzana, do canal Pink and Fun, e a Thaís, do canal Tata Bill. Eu indiquei esses dois canais nos cards que estão aparecendo na tela e também aqui na descrição do YouTube. Assim você se inscreve e não perde nada no canal delas, que são canais bem bacanas. Se você não for inscrito no meu canal, aproveite esse mesmo momento para se inscrever. É fácil, e clique também naquela sinetinha, assim você vai ser notificado cada vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá então conhecer os meus 10 imprescindíveis do scrapbook? Para os meus 10 imprescindíveis eu vou do mais até o que eu uso bastante também, tá? Uma das coisas que eu acredito é que os imprescindíveis do scrapbook, eles são os mais básicos do scrapbook, uma vez que sem eles a gente nem conseguiria fazer algum trabalho. Para começar, e pensando em scrapbook, eu tenho que pensar em papel. É a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, eu quero mostrar para vocês os meus papéis. Eu tenho muitos e muitos papéis. Papéis maravilhosos, papéis que eu adoro me divertir recortando, utilizando e deixando a minha criatividade falar por meio desses papéis. Então, para mim, ele é o primeiro e mais importante imprescindível do scrapbook. O meu segundo item mais importante são as minhas réguas. Eu tenho aqui de diversos tamanhos. Elas são uma mão na roda para tudo que eu faço. Eu tenho várias, algumas de metal que eu prefiro para uso cotidiano e essa daqui também que é de patchwork, mas me ajuda muito a trabalhar com o papel por conta das medidas, por conta do tamanho. Sempre quando vocês forem escolher uma régua, prefiram a de metal. Assim, você mesmo passando o estilete por cima dela, ela não estraga e também protege a sua mão. O meu terceiro item de imprescindíveis são as minhas tesouras e os meus estiletes. Eu tenho vários, é verdade, só que todos eles têm algum uso específico. Essa aqui, por exemplo, eu só corto fitas e tecidos. Essa eu corto papel. Essas daqui, elas são bem mais resistentes. E se eu preciso cortar algum material com alguma colinha, eu acabo utilizando essas daqui. Algumas outras tesouras eu acabo utilizando para viagens, porque elas são mais baratas. E se eu perder, não tem nenhum problema. Tenho algumas tesouras de precisão que são excelentes. E o mais legal, todo mundo sabe que eu adoro tesoura. E eu ganho de presente, eu amo. Os meus estiletes também não podem faltar, por isso que eu coloquei na mesma categoria. Eu utilizo muito, principalmente com as réguas. Assim, o trabalho sempre sai com um corte bem perfeito e o refile acontece de maneira adequada. Tem algumas carguinhas de estilete e tem alguns aqui. Dependendo do dia, eu utilizo um ou outro. Eu deixo tudo nesse organizador de controle remoto, aí fica do ladinho aqui da minha mesa e eu sempre tenho ela à mão rapidamente. O próximo item para mim, afinal de contas, eu já mostrei os papéis, já recortei os meus papéis. Agora então eu preciso mostrar o meu quarto item imprescindível, que são as minhas colas. Eu tenho vários tipos de cola aqui no ateliê. Essa daqui é uma cola pano, eu tenho gostado muito dela. Ela é uma cola livre de ácido, ela é uma cola gostosa de ser usada e você pode dar uma deslocadinha no papel conforme você tá colando. Então ela é muito prática para o nosso trabalho. Utilizo também muito essa Multicollage, que é um gel medium, que a gente vê de algumas marcas importadas por aí. Esse nacional é muito mais barato e tem uma qualidade idêntica a tudo que a gente vê de importado por aí. Eu utilizo também essa cola, um pouquinho menos, ela é meio aguada pra mim, então eu uso em poucas colagens. Outra cola que eu adoro é a cola glitter. Essa cola também é livre de ácido e eu adoro pra colar botão, eu adoro pra colar lantejola mesmo, porque ela tem uma pega muito boa e ela também seca bastante rápido. E depois que seca, seca transparente, então a gente não tem problema. Tem algumas colinhas em fitas. Essa daqui é da Plus, que a gente vê essa marca muito hoje em dia. Eu tenho também essa outra colinha em fita, que é Easy Runner. Eu gosto muito de usá-la porque ela também tem muita força. Uso também algumas fitas dupla face, principalmente a banana, para fazer colagem, mas eu sempre complemento com cola. Eu já percebi que depois de um tempo, mesmo as das boas marcas, elas vão descolando, vão desfazendo, então eu não gosto muito de deixar isso sem colocar um pouquinho de cola para firmar. E ainda tem algumas outras fitas de cola super resistente, que é para colar fitinha mesmo de cetim, fica bem legal. Como eu trabalho muito com encadernação, eu gosto de usar essas colas aqui, a Cascores Extra, porque ela é uma cola extra forte, eu consigo elaborar alguns trabalhos sem ter que me preocupar se aquela cola vai ser eficiente ou não. E para facilitar ainda mais o meu dia a dia, eu peguei esse tubinho de cola que já estava vazio e sempre preencho com essa cola aqui. Nisso eu aproveito esse biquinho aqui para colar alguma coisa que eu preciso que seja mais delicado.
E não preciso necessariamente usar o pincel junto com esse tubão de cola. O meu quinto item é algo apaixonante e que eu utilizo muito todo mês aqui com vocês, que são os meus carimbos e as minhas carimbeiras. Aqui, as minhas carimbeiras, eu separo, como vocês podem ver nesse card, eu fiz um vídeo de como eu separo e organizo as minhas carimbeiras nessas caixinhas de acrílico. Eu tenho várias caixinhas para organizar as minhas cores e as minhas marcas de carimbeira, e também eu tenho uma para organizar as minhas bases acrílicas. Sem elas, a gente não consegue usar os carimbos de silicone que nós temos no ateliê. Já os meus carimbos, aqui vocês estão vendo só os da Lilipop Carimbos. Tenho vários, amo todos. E para manter tudo organizado, vocês estão vendo agora as minhas gavetas de carimbo. Assim eu sei onde estão todos, eles ficam protegidos, e se eu precisar, eu consigo saber por marca aonde eu deixei cada um. Então, gato? Gato é imprescindível, com certeza. O meu sexto item de imprescindíveis são os furadores. Tenho muitos, uso pouco, mas eles são o meu xodó. Eu morro de ciúme deles, até porque eu sempre quis ter desde muito nova. E eu comecei a comprar depois que eu comecei a fazer scrapbook. E eles são minha paixão. Não empresto, não dou e não vendo. Eles ficam aqui comigo e sempre que eu preciso, eles são uma mão na roda para fazer alguns trabalhos mais delicados e mais rápidos. Eu coloquei as duas crops nessa categoria de furadores, uma vez que ela também fura e faz furos muito bons em vários tipos de material, e a pliquilhós também, que a gente acaba utilizando bastante. E a Corner Chomper, que é muito boa por fazer um corte limpo e também em papelão, e assim a gente consegue dar um trabalho mais delicado em vários tipos de material. Então elas são imprescindíveis no meu dia a dia, utilizo bastante. Para falar do meu sétimo item, algumas pessoas vão entender porque eu utilizo muito nos meus trabalhos. São os botões e os enfeites, mas principalmente os botões. Eu tenho muito botão aqui no ateliê e eu amo usar botão. Eu tenho uns organizadores enormes, esses só são para os vermelhos e rosas. Esses, por exemplo, são para os brancos, laranjas e amarelos. Então fica tudo organizadinho por cor. Quando eu preciso, eu venho e pego. Mas ainda tem os azuis, os roxos, os verdes, tudo bem organizado e livre de pó. Os outros enfeitinhos que eu tenho uma gaveta cheia. Eu tenho chipboard, eu tenho bailarinas diferentes, alguns pregadores enfeitadinhos, muitas flores e muitas flores. Eu gosto dessas flores que a gente já compra pronta. Elas são práticas e muito úteis no nosso dia a dia. Mas existem uma infinidade de enfeites que eu também adoro, como lacinhos, apliques de metal, enfim. Todos esses enfeites, pra mim, eles são imprescindíveis, uma vez que a gente capricha e enfeita ainda mais as nossas páginas, deixando o nosso trabalho cada vez mais interessante. Tá gostando da seleção? Então curta o vídeo, pessoal! Continuando com os meus imprescindíveis, o meu oitavo item são as minhas vincadeiras e as minhas dobradeiras. E eu considero também o meu boleador, porque eu utilizo bastante na hora de fazer cartão. Todas essas ferramentas eu utilizo bastante no meu dia a dia para fazer os meus cartões, ou também aquelas sanfoninhas que eu gosto tanto de fazer, para flor, para algum enfeite. Então, sem elas, eu não conseguiria viver, elas são muito boas para mim. E eu brinco que as minhas dobradeiras são a minha terceira mão. Elas acabam complementando muita coisa que eu gostaria de fazer e sem elas eu não seria capaz. O meu nono imprescindível são os meus relevos. Essa daqui é a Sizzix Boutique. Eu também tenho a Big Shot, elas são ótimas para fazer relevo. É que não dava para mostrar as duas aqui no vídeo. Aqui estão todas as minhas plaquinhas de relevo que eu fui comprando durante os anos de scrapbook. Não dá para comprar tudo de uma vez, né? Então eu tenho algumas nacionais, algumas importadas, enfim, eu tenho uma diversidade que é para facilitar o meu trabalho. E também eu fiz esse pequeno livrinho para saber todos os relevos que eu tinha, assim fica mais fácil na hora de escolher, saber como é que ele fica no papel. Isso é um bom jeito da gente organizar as nossas coisas. E fica fofinho. E agora, o meu último item imprescindível, porque eu realmente não consigo viver sem, nem sem o software, nem sem a máquina, vocês já devem perceber, é a minha silhuete. Na verdade, as minhas silhuetes. Eu amo as minhas máquinas e utilizo elas para muita coisa. Muitas vezes eu acabo nem mostrando tudo que eu faço com elas aqui no canal, mas eu uso cotidianamente para uma diversidade de aplicações, seja na encadernação, seja na hora de construir alguma página de scrapbook ou alguma coisa que alguém me peça para organização mesmo. Ela é muito boa. Na minha casa eu utilizo muito para decoração do meu lar. Bom, ninguém deve ter dúvidas que eu amo as minhas máquinas, não é verdade? E aí, pessoal, gostaram da minha seleção? Eu sei que tá faltando um monte de coisas que muitas outras pessoas podem achar imprescindíveis, mas que eu não coloquei na minha listinha.
Mas essas listas nunca são completas para todo mundo. Então por isso mesmo que eu convido a Claudinha, da Oficina da Claudinha, e a Didi Tristão, que são duas meninas maravilhosas e que eu gostaria muito de saber a resposta delas a respeito desses 10 imprescindíveis do scrapbook. Um grande beijo, pessoal, até o próximo vídeo e tchau, tchau!